Eu convido a igreja para a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer a leitura de 4 versículos. 2 está no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 1 e de número 8. E vamos ler 1 João, capítulo 3, versículos 6 e 9. Efésios 2, versículo 1 e 8. E 1 João, capítulo 3, versículos 6 e 9. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos ler agora 1 João, capítulo 3, versículo de número 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece dele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque um dia fomos alcançados pela Tua graça, Tua misericórdia, e a Tua palavra, Senhor, iluminou a nossa mente, e o Espírito Santo nos convenceu do pecado. E nós fomos justificados por Deus Pai, e fazemos parte da Tua família, família de Deus, meu Pai. Obrigado por esse privilégio. Pedimos agora que Teu Santo Espírito, que habita dentro de nós, nos dê a compreensão desse texto, nos usa como instrumento Teu para fazer a Tua obra, Pai. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, à luz desses textos que nós lemos aqui, esses versículos, falar do seguinte tema: como Deus começou e como tudo vai terminar. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que no princípio Deus criou os céus e a terra e todos os seus exércitos. E a terra, porém, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz. Mas quando Deus diz haja luz, é a palavra de Deus. E lá em João, no Evangelho de João, nós vamos ver que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era a palavra, e a palavra de Deus é Jesus, que é o Verbo que se fez carne. E diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que é que nós entendemos aqui por essa passagem bíblica? É que no princípio nada existia, não a matéria. Existia somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus foi aquele que fez todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas a Bíblia diz também, lá em Gênesis, que nós fomos criados, depois que ele criou todos os seus exércitos, tudo que existe no universo, as galáxias, os planetas, Sol, Lua, estrela, tudo foi criado por Deus. Diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança.
Mas quando Deus nos criou em mais semelhança, nem todos nós somos filhos de Deus. Porque é o seguinte, Deus, ele tem atributos que são comunicáveis, mas tem atributos incomunicáveis, intransferíveis. Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Ele não tem princípio nem fim, Ele é imutável. Esses são atributos de Deus que Ele não transferiu, não comunicou para nós, que só Ele tem esses atributos. Mas quando Deus transfere alguns atributos para o homem, para nós, como justiça, bondade, santidade, amor, misericórdia, mas agora é o caráter de Deus em nós. Quando a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, não é que nós somos parecidos com Deus, como olhamos para um espelho, porque Deus é espírito. É no sentido do caráter de Deus em nós. Mas Deus nos concedeu livre-arbítrio aos homens, que nós somos a obra-prima da criação de Deus, dotada de inteligência. Mas também Deus criou os anjos, e os anjos eram mensageiros de Deus. Nós sabemos que houve uma rebelião no céu, e nessa rebelião, um terço dos anjos vieram para a terra, e se rebelaram contra Deus. E Adão e Eva, que foram os nossos primeiros pais, eles caíram. E o pecado entrou no mundo. E com a queda do homem, há agora a morte física e a morte espiritual. Porque se não houvesse o pecado do mundo, nada disso existiria. Mas com o pecado, com a queda do homem, ele passou a ter a morte física e espiritual. A morte espiritual é a separação do homem de Deus. Mas o pecado nos separa de Deus, não nos deixando pertencer à família de Deus. Mas nós sabemos também que Deus lá na eternidade, antes que o mundo fosse o mundo, antes que Ele criasse tudo isso, Deus já tinha traçado um plano de salvação para a humanidade. Jesus veio morrer em nosso lugar, trazendo a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Nós lemos aqui em Efésios 2, 1 e 8, dizendo: Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados e delitos, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós todos estávamos mortos nos pecados e delitos. Porque quando Adão e Eva tiveram um filho, quando Adão e Eva pecaram, não tinham ainda filhos. Então todos os filhos nascem pecadores. Todos, sem exceção, são pecadores. Uma criança já nasce pecadora. Mas um pecado é herdado. Ela só precisa ser regenerada depois que ela tiver consciência do pecado. Mas o fato é que o pecado, ele só pode ser vivificado quando exposto à pregação da palavra de Deus, que ilumina o nosso entendimento, até então obscurecido pelo pecado. Mas nós sabemos que a morte espiritual que nós temos, todos nós tivemos, nós só podemos ser vivificados pelo Espírito Santo. Então, quando escutamos a palavra de Deus, é por meio de dois instrumentos que nós somos vivificados, e Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados e delitos.
Então, quando nós escutamos a palavra de Deus que ilumina a nossa mente, o Espírito Santo vem e faz a obra regeneradora na nossa vida. E aí nós dizemos que nós nascemos de novo. Nós temos aí um novo nascimento, sem a qual ninguém verá a Deus. É por meio do novo nascimento que a imagem de Deus é restaurada em nós. O Espírito Santo passa a residir dentro do nosso espírito humano, deixando produzir virtudes de Cristo, à medida que ele se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Então, quando nós dissemos que nós recebemos o Espírito de Deus, nós somos batizados pelo Espírito Santo. É nesse momento que nós agora temos a capacidade de nos arrependermos e ter fé. Porque enquanto nós estávamos mortos espiritualmente, isso não era possível. Você só pode se arrepender e ter fé depois que recebe o Espírito Santo. A regeneração precede a fé. Nicodemos, ele visita Jesus à noite e ele pergunta para Jesus: mestre, o que tu faz vem de Deus. E Jesus disse para aquele que importa nascer de novo. Ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aquela mulher, líder de Tiatira, vendedora de púrpura, estava em Éfeso, Paulo estava pregando. E ela ouviu o que Paulo dizia. E Deus abriu o coração de Lídia para que ela atendesse o que o Paulo pregava. Então, o que é que Paulo pregava? Arrependimento e fé. E o Espírito Santo abriu o coração de Lídia para que ela entendesse e compreendesse aquilo. E ela pudesse ser convertida. Eu sempre digo que o maior milagre que nós recebemos é a conversão. Porque na conversão é que nós passamos agora a ser adotados como filho de Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que, uma vez que nós fomos regenerados e nascemos de novo, nós agora temos a capacidade de reconhecer que somos pecadores, porque a morte espiritual já não nos acomete. Nós agora temos a capacidade de nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados. E agora nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Nós precisamos agora nos apropriarmos do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Mas depois que nós colocamos a fé em Jesus, temos a fé em Jesus, nós agora somos justificados por Deus Pai pela fé em Jesus. A justificação é uma mudança externa e legal do pecador diante de Deus. Nós passamos de condenado para justificado. Mas depois disso, nós agora somos adotados como filho de Deus. Somente através de Jesus podemos ser filho de Deus por adoção. Nós somos co-herdeiros com Cristo. E a adoção é uma coisa legal. Nós temos os mesmos direitos de Jesus. Meus irmãos, você já imaginou o privilégio quando você recebe o Espírito Santo? Você é um convertido verdadeiramente. Você agora faz parte da família de Deus. Você agora é filho de Deus por adoção. Isso é muito forte, meus irmãos. Mas agora nós temos um processo chamado santificação. A regeneração é um ato feito pelo Espírito Santo. A justificação é um ato de Deus Pai. Mas a santificação é um processo, não é um processo do homem.
O Espírito Santo agora vai nos guiando, nos orientando, nos fortalecendo em poder. Todos os nossos passos agora são guiados pelo Espírito Santo. E o texto que nós lemos lá em 1 João 3, 6 e 9, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Veja bem, quando nós temos a conversão, recebemos o Espírito Santo e somos agora adotados como filho de Deus, participando da família de Deus, continuamos pecadores. Só que tem uma diferença, porque o nosso pecado ele é acidental, porque a divina semente foi plantada em nós. E quando nós pecamos, nós reconhecemos imediatamente. Diferentemente do ímpio, daquele que ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, o pecado dele é deliberado. Ele peca todo dia, e aquilo para ele não tem nenhum significado. Não tem nenhuma importância para ele, porque ele não acredita em Jesus Cristo como seu Salvador. Mas aí vem a parte importante, a glorificação. A morte é universal. Morre o preto, o branco, o velho, o novo, o pobre, o rico, o cristão, o agnóstico, o herege. Enfim, todos vamos morrer se um dia Jesus não voltar antes. A nossa vida é muito frágil. A qualquer momento podemos partir desta vida. Existe uma coisa chamada morte súbita. Se de repente você morre. Os nossos dias estão determinados por Deus. Antes mesmo de nós sermos gerados. O Salmo 139:16 diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, antes que o mundo fosse mundo, quando Deus já sabia sobre os nossos dias. Eu digo uma coisa para os irmãos. Se o irmão tem medo de avião, não tenha não, meu irmão. Por quê? Se for aquele dia da sua morte, vai ser naquele dia. Ou de avião, ou você andando de avião, ou o avião cai em cima da sua casa. Então não tenha medo, porque está determinado por Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Não precisa me responder. Fica para si. Para onde vamos após a morte? A vida após a morte? Se eu perguntar isso a um ateu, ele diz que tudo se encerra aqui e morreu, acabou. Esse é um conceito. Respeito. Se eu perguntar para um cristão romano, ele vai dizer que a alma vai para o purgatório. Se eu perguntar para alguma seita, a alma vai para o mundo dos mortos, Sheol. Para alguns existem três céus, celestial, terrestrial e celestial. Para os espiritualistas, budistas, hinduístas, o espírito desencarna e reencarna. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus não criou nenhuma religião e nenhuma doutrina. Jesus criou a igreja. Existe o protestantismo histórico, formado por luteranos, presbiterianos, anglicanos, metodistas e batistas. Fora o protestantismo histórico. Depois veio o protestantismo pentecostal, com a Assembleia de Deus,
Deus é Amor, Quadrangular, Cristo para o Brasil e outros mais. Depois vieram as neopentecostais com Universal, da graça de Deus, Renascer. Depois vieram as parapentecostais, Testemunho de Jeová, Mórmon, Adventista. Mas eu quero dizer que tivemos várias religiões no mundo, hinduísta, shintoístas, budistas e tantas outras. Dentro do que eu falei do cristianismo, essas divisões. Mas nenhuma denominação, nenhuma religião foi criada por Deus, foi pelo homem, para atender os seus interesses. A única igreja que existe é a igreja de Cristo, uma única igreja. Mas eu quero dizer, para responder essa pergunta, para onde nós vamos após a morte e se há vida após a morte, nós temos que entender como fomos formados no nascimento. Deus pegou lá um pó da terra, formou um bonequinho, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma, um ser vivente. Então, no nascimento, nós temos formando de corpo, que é a parte perecível, a alma, a inteligência, a nossa personalidade, e o espírito, aquele que recebe conhecimento de Deus. Mas alma e espírito andam juntos. Porque lá em Hebreus diz que a palavra de Deus é tão forte, capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Somente isso. Somente a palavra de Deus pode fazer isso. Em Tessalonicenses diz que corpo, alma e espírito devem estar irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Alguns entendem que alma e espírito é a mesma coisa, mas a Bíblia não fala de forma clara isso. Mas quando nós vamos lá para Hebreus 9:27, diz que ao homem é dado morrer uma única vez e segue-se o juízo. Então lá diz que o pó volte à terra, que é o nosso corpo, que o espírito volte a Deus que o deu, e a alma. É a única coisa que nós levamos. Só levamos isso após a alma, meus irmãos. Somente a alma. Se morremos em Cristo, regenerados, justificados, família de Deus, a nossa alma vai para o terceiro céu, para o paraíso. Mas aquela alma daqueles que morreram sem Cristo, daqueles ímpios, que não creram em Jesus, ela já vai para o lugar de sofrimento. A palavra de Deus disse isso porque o ladrão na cruz, eles estavam os dois zombando de Jesus. E quando Jesus profere aquela primeira palavra, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, um dos ladrões começa agora a criticar o outro ladrão. Nós merecemos o devido castigo e esse não. E ele pede a Jesus que lembre do teu reino, porque ele sabia que Jesus tinha um reino. E Jesus disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então essa dúvida não tem nenhuma. Por quê? Porque quem foi para o pó da terra foi o corpo. Quem foi para o paraíso? Foi a alma. Então não há dúvida com relação a isso. Jesus, na Bíblia fala, no Novo Testamento, Jesus falou 15 vezes do inferno e 102 vezes de céu. Jesus deixou muito claro como é o inferno. Aquela parábola de o rico e Lázaro, que está em Lucas 16, 19, 31, Jesus fala claramente que aquele homem ímpio foi para o inferno. E aquele homem que comia das migalhas, que
que reconhecia o Senhor Jesus, ele foi para onde? Descansar. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele disse uma frase tremenda, que nos dá muita segurança. Quando Marta pergunta que ela achava que ele ressuscitaria no juízo, na vinda, ela cria numa ressurreição, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está dizendo que aqueles que creem em Jesus terão continuidade de vida, terão vida eterna. A vida continua, a vida eterna para aqueles que creem em Jesus. Diferentemente daqueles que morrem sem Cristo, terão morte eterna. Afastamento definitivo de Deus. Não terá mais nenhuma chance de salvação. Muitos buscam valor temporal em vez do valor eterno. Fama, poder, riqueza. Isso não dá segurança, porque a segurança está em Deus. O dinheiro não traz segurança, porque se trouxesse quantas pessoas ricas, milionárias, tiram a sua própria vida. Eu gosto muito desse versículo que diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vivemos aqui na Terra um período muito curto, comparado com a eternidade. Se nós vivemos daqui a 80 anos, diminui isso do infinito, quanto é que dá? Nada. A busca incessante pelo ter, sem a preocupação do ser, é problema. Devemos construir tesouro do céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Buscar o Rei de Deus, em primeiro lugar, o Rei de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus preparou o caminho, o sustento, o universo para a coroa da sua criação, a humanidade. Mas aqui cabe uma pergunta. Uma vez eu me defrontei com uma pessoa, um ateu, e ele me perguntou: Deus sabia como eu ia pecar? E eu disse: sabia. Ele é onisciente. E ele disse: sabe do pecado é a morte, sim. E sabe do pecado trouxe a morte biológica e espiritual. E todos seriam destruídos da glória de Deus. Então, se o salário do pecado é a morte, todos tínhamos que morrer. Sim, é verdade. Como é que Deus é justo se Deus fez isso? Deus é justo porque Deus lá na eternidade, sabendo de tudo isso, Ele traçou um plano de salvação. Ele veio, o próprio Deus, encarnou e morreu em nosso lugar, trazendo a graça salvadora como fundamento da salvação. E aqueles que creem em Jesus Cristo são os eleitos, que serão salvos. Aqueles que vão crer em Jesus são os eleitos que vão ser salvos. Aqueles que o Espírito Santo convence, aqueles que foram regenerados, transformados, eles são os eleitos. Jesus veio fazer o que neste mundo? Jesus veio resolver o problema do pecado. Se Jesus não tivesse vindo, morrido, ressuscitado, subido aos céus, mandado o Espírito Santo, o que seria de nós? Todos nós teríamos a morte eterna. Aí Deus não seria justo. Deus não seria justo. Eu tenho aqui alguns versículos que nos orientam sobre isso. Deus destinou os homens para alcançar a salvação. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o desejo de Deus. É evidente que nem todos vão se salvar.
Porque muitos vão rejeitar Jesus. Como Jesus veio, muitos rejeitaram Jesus. Mas quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem, Jesus tinha consciência que muitos daqueles que mataram Jesus, que gritaram, o crucificam, eles foram salvos porque depois vieram a crer em Jesus. Porque Deus é longânimo, Deus é paciente para conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo, deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Jesus não veio só por alguns, não tinha sentido morrer por alguém que já estava escolhido. O Senhor não retarda a sua promessa. Jesus veio salvar pecadores, porque a graça de Deus, a causa da salvação, há manifestada em todos os homens. Eu quero dizer aí aos irmãos que existe a parte de Deus e a parte do homem na salvação. Quando somos regenerados pelo Espírito Santo, passamos a ser filhos de Deus por adoção, numa vida de santificação. Passamos agora a se arrepender e ter fé. Ninguém na Bíblia, a Bíblia não diz, em hipótese nenhuma, que não se arrepender e ter fé em Jesus Cristo não terá salvação. São duas componentes para você ter a salvação. Arrependimento e fé, ou seja, crer em Jesus como seu Salvador. Eu só posso crer, me arrepender, ter fé e crer depois que for regenerado, depois que receber o Espírito Santo. A regeneração precede a fé. Mas Deus nunca se arrependeu por alguém. Deus não se arrepende por mim nem por você. Deus não tem fé no meu lugar, nem no seu. São atos livres do homem, fé e arrependimento. A palavra de Deus diz que nós decidimos o nosso destino enquanto estamos vivos. Depois da morte, nada podemos fazer. Romanos 14:2 diz, ao homem é dado... Romanos 14:2 diz, não há intercessão após a morte. Cada um de nós prestaremos conta a Deus. Cada um de nós prestaremos conta a Deus. Depois da morte, não há nada mais o que fazer. Porque não existe purgatório. Não existe reencarnação. Porque a alma vai para o paraíso, terceiro céu, ou vai para o lugar de sofrimento. Que são lugares intermediários aguardando a vinda de Jesus. Mas não é purgatório, nem tem reencarnação, porque o Espírito volta para Deus que o deu. O caminho para a salvação é o Messias, é Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Não há salvação. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ter a salvação senão por Jesus. E aí vocês me perguntam, como Abraão se salvou então? Jesus já existia antes da fundação do mundo. Mas o fato é que os nossos pais, eles se salvaram porque colocaram a fé no Messias que viria. E nós, no Messias que já veio. E vocês perguntam, o mundo agora em novembro de 2022, ou novembro de 22, completou 8 bilhões de pessoas. Esse total, 2 bilhões e 500 são cristãos. Colocar a fé em Jesus, evidentemente que tem um filtro. Desses 2.500, muitos querem Jesus como Salvador.
mas não querem como o Senhor. Não querem como o Senhor. Porque deve obediência, mudança de vida, e não querem mudar. Mas o restante, 6 bilhões e 500, que não crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio para trazer a salvação, como fica? Por isso que Jesus nos comissionou para fazer o ID, pregar a palavra de Deus para que o Espírito Santo faça a obra regeneradora. Eu não tenho poder nenhum como líder espiritual de convencer ninguém do pecado, de convencer o Espírito Santo. A missão que foi nos confiada é pregar a palavra de Deus. Você prega a palavra, pergunta, alguém foi tocado por esta palavra? E quer agora ter um encontro verdadeiro com Deus? Você pergunta, fica no seu lugar que eu quero orar por você. Nós temos que fazer isso no mundo inteiro. Jesus disse que a palavra dele tem que ser pregada no mundo inteiro para que ele volte. Somos peregrinos aqui nesta terra, meus irmãos. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. Por mais que tenhamos vida longa, nada comparado com a eternidade. Nada. Mas eu quero fazer uma outra pergunta a vocês. Não precisa me responder. Respondam internamente. Se eu perguntar a você qual a pior doença do mundo, vocês vão dizer, talvez, Alzheimer, mal de Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, câncer, fibromialgia, depressão, que é uma doença terrível, doença da alma. Eu diria que vocês iam dizer isso para mim, possivelmente. Mas vocês errariam essa pergunta, na resposta de vocês. A pior doença do mundo é o pecado, pois trará a morte eterna. Se você morre no pecado, você tem morte eterna. Afastamento de Deus por toda a eternidade. Eu ia voltar uma segunda vez. Quando ele foi interrogado por Pilatos, ele disse, meu reino não é deste mundo. Jesus já veio fazer o que ele tinha para fazer aqui. Jesus, ele veio resolver o problema do pecado. Ele morreu em nosso lugar. Está resolvido. Trouxe a graça salvadora, como fundamento da salvação. E nós agora podemos receber essa graça pela nossa fé em Jesus. Já fez o que tinha que fazer. E não há mais distinção entre judeus e gentios, não há mais distinção nenhuma. Alguns falaram, ele vai passar aqui 1000 anos na terra reinando aqui. Não, não tem nada disso. Todos tiveram a oportunidade de ouvir a palavra e crer. Outros não querem crer. Diante da liberdade de escolha surge um questionamento. Uma quantidade de pessoas rejeitou a graça de Deus e será condenada. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e que sejam salvos. Mas a graça é irresistível. Você pode querer a graça ou não querer. Deus se revelou a todos, tem um plano de salvação e um chamado para todos. E Ele coloca a salvação à disposição de todos nós. E o desejo dele é que todos nós sejamos salvos. O Senhor nos concedeu livre-arbítrio para decidir aceitar ou não a oferta da salvação.
Nós nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar dele. A única coisa que nós levamos é a alma. Alguns que têm muito dinheiro levam um caixão bonito. Caixão muito caro, mas não vale nada. Então eu quero dizer aos irmãos que tudo começou com Deus e tudo vai terminar com Ele. A qualquer momento podemos partir desta vida. Ela é como um sopro. Eu convido você a fazer uma reflexão espiritual. Se Deus lhe chamasse hoje, você está preparado? Amanhã pode ser muito tarde. Busque a Deus verdadeiramente enquanto há tempo. Eu quero dizer que quando Jesus voltar pela segunda vez, como tudo vai terminar, Jesus volta, arrebata aqueles que estão em Cristo, que morreram em Cristo, com a sua alma vão estar no novo céu, na nova terra. E aqueles que morreram sem Cristo serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, tudo isso que nós temos vai ser destruído, como está lá nos evangelhos de Pedro, nas cartas de Pedro, que tudo será destruído, é um novo céu, uma nova terra. E o lago de fogo vai restar no final, né, quando tudo vai terminar. Começa com Jesus criando tudo, depois no final ele muda tudo, cria tudo de novo, refaz tudo, e vamos ter novo céu e nova terra e lago de fogo. Então, meu irmão, eu convido a você a cuidar da sua alma. Ela é a coisa mais importante da nossa vida, é a salvação. Mas a salvação não é dada porque você é um líder espiritual. Quantos líderes espirituais estão buscando apenas o valor temporal, preocupados com dinheiro? Não falam em salvação, só falam em prosperidade, em curas miraculosas. Eu recomendo a você a repensar. Muitos acham que a salvação não é por dinheiro, dar o dízimo na igreja, a oferta na igreja. Não é nada disso. Até porque dízimo e oferta não existe nos dias de hoje. Hoje é o dadivar, dar com amor e com alegria. 2 Coríntios 7:9. O dízimo ele foi obrigatório lá na lei. Agora na graça não há mais dízimo nem ofertas. E eu quero concluir dizendo que a salvação do homem está condicionada somente a uma coisa, a sua fé em Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Eu convido aos amados irmãos a baixar suas cabeças, fechar seus olhos. Vamos mais uma vez falar com Deus, agradecer esse momento. Senhor nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por esta palavra que o Senhor nos confiou. Que o Senhor mostra claramente para cada um de nós o caminho da salvação. Que a coisa mais importante deste mundo é a vida eterna. É um dia estar com Cristo por toda a eternidade. Mas o Senhor nos deu um modelo de como chegar a ter a vida eterna. Um dia estar na glória com o Senhor. E eu te peço, meu Pai, que o Espírito Santo que habita dentro de nós, que nós nunca venhamos a apostatar da nossa fé, meu Pai. Que possamos cada vez mais estar firmes, Senhor, fazendo aquela obra que o Senhor nos comissionou. Que possamos ser usados como instrumento teu, para que possamos, Senhor, levar a mensagem salvífica de Jesus para tantos que não conhecem, meu Pai querido. É assim que nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém.